RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um Que Esporte hoje aqui na RDC TV, nos canais 24 ou 524 da NET. Estamos aí também em todas as plataformas digitais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no site da RDC TV. Nos acompanhem aí, deixem seu recado, sua sugestão de pauta, o que estão achando do programa. E hoje a gente vai falar de um esporte aí que o pessoal é grande, hein, Gui? É esse mesmo. Que é? E grande tá ficando um esporte, Paloma. Tá crescendo cada vez mais aqui no Brasil e na cidade de Porto Alegre. Recebemos hoje o Henry, o Vini e a Paloma. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado. Vini, vamos contigo, né? O que é o fisiculturismo? Então, o fisiculturismo, como o nome diz, é o culto ao corpo, né? Hoje, no Brasil, é claro que até a Veja lançou que o brasileiro está largando futebol e indo para academia. O fisiculturismo é um esporte vinculado ao treino, né? Nós temos 3 esportes. Um deles é o powerlifting, que seria levantamento de carga. O outro, que é muito famoso, que a gente vê na TV, o Strongest Man, aquele pessoal que puxa caminhão. E o fisiculturismo é aquele esporte do culto ao corpo, que é expressão corporal, no caso, que o atleta treina, faz dieta, faz cardio, vai lá e exibe o corpo. Ele é avaliado de acordo com alguns parâmetros. Esse é o fisiculturismo. Poxa, legal. E tu, meu querido, quando é que tu começou na modalidade? Cara, comecei bem cedo, eu acho. Desde que uns 13 anos, já comecei na academia. Fui continuando e tô desde então. Tive algumas paradas e tudo, mas competi em 2015. Graças a Deus daí consegui, overall. Me saí muito bem e continuo até hoje. Poxa, legal. Como que o fisiculturismo, né, ele se tornou um esporte reconhecido, né? A partir de quando que começaram a iniciar competições dele, que as pessoas começaram a se profissionalizar na área, não somente uma modalidade de academia, mas sim algo competitivo e profissional? Se tu for levar para o lado histórico, o fisiculturismo é um esporte desde a Grécia Antiga, que os atletas tinham que exibir o corpo, que tinha o corpo mais atlético. Mas ele é muito antigo nos Estados Unidos, principalmente, da questão de culto ao corpo. E no Brasil já faz vários anos. Tem uma mudança no fisiculturismo recente, nos últimos 6 anos, com a entrada de categorias fitness, que a gente chama. Por exemplo, o Henry, ele é o bodybuilder, que é aquele clássico, né, que todo mundo conhece, o cara é grande. Você pode ver que a Paloma não é. Então foi incluído categorias, Caso por exemplo... não essa Paloma, essa aqui. A Paloma, por exemplo, é da categoria biquíni, que é a menor categoria feminina. Que tu for ver que é uma baixa quantidade de massa muscular, não é nada muito exagerado. Então a entrada dessas categorias fitness, que daí tem o Men's Physique, que é um rapaz que compete em bermuda, tem o estilo mais de um corpo de praia. O próprio bodybuilder, eles têm várias categorias um pouco menores, então já faz uns 7, 8 anos que teve entrada dessas categorias e o fisiculturismo deu um boom muito grande. Isso tornou mais acessível às pessoas, né? Não é todo mundo que vai conseguir atingir um físico ali de 100, 90 quilos seco em cima do palco, que é aquilo que as pessoas veem. Então, com o aumento das pessoas procurarem mais essa questão da vida saudável, o treinamento remeteu a atingir um nível um pouco mais alto que é a competição. Paloma, tu começou na academia para ter um estilo de vida ou tu já foi focada para as competições? Não, eu trabalhava como modelo, então eu treinava para manter o corpo como modelo. Só que eu conheci o esporte através do meu namorado, ele foi competir. Então foi a primeira vez, aí eu vi que tinha uma categoria que eu me encaixava. Aí dali eu comecei a treinar para competir. Vai fazer uns 5 anos que eu treino e 3 que eu tô competindo. Poxa, fantástico. Vini, tu também tem a questão da federação, né? Como é que funciona a questão das federações, as organizações dos eventos aqui no nosso estado mesmo e no Brasil? Então, eu sou vice-presidente da IFBB Rio Grande do Sul, que é a International Federation of Bodybuilding, né? Ela é um órgão internacional, um órgão amador. Dentro do esporte a gente vai ter 2 parâmetros, o amador e o profissional. Quando o atleta atinge um nível, ele vira pro, então ele vira profissional. Eu sou vice-presidente da IFBB no Rio Grande do Sul. A IFBB Mundial foi a federação, né, uma federação com a Federação de Futebol, Vôlei e Basquete, que incluiu o fisiculturismo como esporte olímpico. Então, nos próximos Jogos Pan-Americanos de Lima do ano 2019, o fisiculturismo vai estar sendo uma modalidade competitiva, né, com medalha, assim como outras Dá modalidades. pra ir, Henry?
Por enquanto. Já vamos botar polêmica. Não, mas a Aí, gente tenta. Na verdade, eu pego algumas categorias específicas, porque hoje o fisiculturismo ele tem quase 10 categorias. Então, assim, foram 2 categorias específicas que foram criadas, né, para se adaptar aos Jogos Olímpicos. Então, não é a categoria do Henry, é uma categoria que tem relação peso e altura. Por exemplo, o Henry ele é bodybuilder, com peso tal, né? Ele é o maior. Então, é só uma relação peso. 90 quilos. Essa categoria que tem nas Olimpíadas é uma relação peso-altura. Pessoa com tanto de altura pode ter tanto de peso. É um volume um pouco menor. E o que acontece? O atleta passa pela federação do estado, compete no campeonato regional, que a gente teve esse ano ali na PUC. Só para ter uma ideia, o campeonato regional ele vai gerar em torno de 200 atletas. Vai para um campeonato nacional, já vai para quase 800. Esse final de semana eu estava no Sul-Americano, no Paraguai, que a gente teve quase 700 atletas de toda a região da América do Sul. E a tua, Paloma, é a biquíni, né? Ela se dirige a um corpo mais feminino, slim, né? Mais slim, que é um corpo para ser um corpo mais fino, que não perca os traços bem femininos. E o que diferencia a categoria biquíni das outras categorias femininas? Cada categoria tem um desenho de corpo. A biquíni é I. É um I, tem que ser magra. Tem que aparecer um pouco de tônus muscular, mas não pode ser tanto. E diferente das outras, que é a Body, a Women's e a Wellness, são mais profundas, são mais musculosas. A Wellness eu escuto falar bastante dela, ela é um formato... É a categoria mais famosa, assim, com crescimento, porque, por exemplo, a categoria da Paloma, tu tem que ter um biotipo específico, assim, né? Tu não pode ter uma estrutura óssea muito larga. Qual que é que tem que ser bonita também? Todas. Todas? Todas são? Principalmente na categoria biquíni e wellness, a presença de palco e beleza é essencial. Então, assim, conta muito. Por exemplo, no caso dela, por ser modelo, por saber desfilar, isso já conta muito. Porque o físico, tu não vai procurar musculaturas, isso tem que ser ela tem que ter um físico firme, ela tem que ter, não pode ter um abdômen, aquele six-pack, isso aí não pode ter. Isso é só uma categoria que já vai ter. Todo tem que ser traços mais delicados. O principal dela é a presença dela de palco, a beleza, o gestual, né? E tanto como categorias masculinas, por exemplo, a Men's Physique, que é uma categoria de bermuda, se avalia, não se tem aquelas poses de duplo bíceps, é de frente, de lado, de costas e de lado. Então o atleta vai ganhar pela presença de palco dele, pela beleza, pelo gestual, isso é o que conta mais. Foi essas categorias fitness que fizeram o fisiculturismo crescer. Se fala nos últimos anos no crescimento de quase 400% de 6 anos atrás para agora. E é bastante coisa. Henri, tu lembra da tua primeira competição? Como é que foi? Não dá para esquecer, né? Foi quando eu ganhei, com a ajuda do Vinícius aqui, que foi meu treinador. Ele e o Miranda me ajudaram bastante na época, né? É uma coisa mágica, porque, tipo, eu tinha saído de problemas que eu tive com drogas, e aí o que aconteceu? Eu me foquei naquilo ali, e aí todo aquele desejo, aquela coisa que eu tinha, eu botei dentro de dieta, alimentação, e aquilo ali me fez esperar tudo, então não foi só a vitória, foi um ganho pessoal, né? E hoje em dia, graças a Deus, vai. Vini, até essa questão que tu citou, como é que foi teu trabalho psicológico? Porque na minha visão, que sou um leigo no assunto, eu acredito que fisiculturismo deve ser 80% psicológico e 20% físico. Não sei, posso estar errado, mas é a minha visão de fora. Como é que tu trabalhou essa questão psicológica, né, naquele momento? Cara, pobre de quem tá na volta do cara. A gente fica meio rabugento, mas o pessoal entendeu, né? As pessoas acabam entendendo, e aí eu, nem tu falou, eu tentei trabalhar meu psicológico justamente para crescer como pessoa, emocional, e é isso aí. Só me fez crescer cada vez mais. E é isso. Hoje em dia eu agradeço demais ao esporte. Poxa, que legal. O esporte muda vidas, né? Nossa, e como, né? O fisiculturismo, sem sombra de dúvida, muda. Qual que é hoje a tua função dentro desse esporte? Tu começou como atleta, hoje tu também é treinador. Como que tu exerce isso? Bom, a minha hoje? rotina, a minha história foi, eu comecei como árbitro da federação. Logo no início, quando eu comecei a treinar atletas, eu me afastei da arbitragem, por questões lógicas, né? Fiquei só como... Não dava, né? Fiquei como atleta e árbitro, competi 2 vezes. Depois, devido à questão que eu abri um centro de treinamento, eu fiquei só como treinador. Durante alguns anos, eu preparei atletas, tive Henry, vários outros atletas. E agora, recentemente, esse ano, eu assumi junto com o corpo diretor a vice-presidência da FB Rio Grande do Sul. Então, eu não sou mais treinador, por razões lógicas também. Agora, eu só fomento o esporte dentro do
do Brasil, né, como representante e do Rio Grande do Sul. Paloma, questão da tua rotina, né? Como é que é os treinamentos, a tua alimentação? O pessoal de casa acha que é batata doce e frango o dia inteiro, como que é? Na verdade é. Na verdade o mais importante no treinamento é a alimentação, 90% é a dieta. Se tu sair fora, lá em Não cima preciso do palco, contar o que tu almoçou hoje, né? Lá em A outra cima, Paloma que é um exemplo. lá em cima aparece tudo, se tu furar dieta, se tu furar treino, tudo aparece. Então, eu treino 1 hora musculação e 1 hora de aeróbico fora de competição. Em competição eu faço 2 horas de aeróbico e mais o treino. Então é bem puxadinho. E quando tem competição, tu chega a mudar a tua rotina, assim, de treinos, ou tu mantém ela mesmo fora de competição? Ela é um assim? pouquinho mais apertada em época de competição. Tento manter o mesmo ritmo para não meio que desfocar tanto. Henry, a questão também é as competições, de quanto em quanto tempo se compete. Semana passada nós estávamos com o hipismo. Um exemplo, o cross country. O cavalo tinha que descansar 3 meses. A pessoa, quanto tempo tem que descansar para ir para uma outra competição? Cara, como tu falou, o psicológico às vezes acaba influenciando muito. E o teu corpo em relação à dieta, essa depletação que tem que ter, tu acaba não aguentando assim uma atrás da outra. Sinceramente, mas tipo 2 por ano, tu quer com 2, 3, uma atrás da outra, mas isso aí tu não vai conseguir apresentar um físico decente. Né? Depende muito da categoria. Mas normalmente um atleta de fisiculturismo, para ele chegar a uma competição, ele vai ter em média uma preparação de 12 a 16 semanas, que é o período restritivo. A gente chama, às vezes para quem acompanha, ver o pré-contest, né? Que é antes do campeonato, é 12 a 16 semanas. E tem um período que é muito famoso, se fala em off, que é o off-season, que seria o fora de temporada, que é onde o atleta está comendo mais, está com um tipo de treinamento um pouco diferente. Esse vai variar de acordo com o que tu tem que construir. Vou ter que construir, vou ter que corrigir a coxa ou o glúteo. Eu vou trabalhar isso no período de off-season, que ela vai estar se alimentando melhor, vai estar com treinos mais intensos. No pré-contest, daí é quando a gente vai buscar a definição. Daí retirar aquele percentual de gordura, mantendo a massa magra e trabalhar. O fisiculturismo, eu falo que é o esporte mais difícil do mundo. Não tem. O treino, os dois estão aqui para dizer, é a parte boa. O treino é a parte divertida, onde tu está ali, tu vê. A questão é que é um esporte que tu tem que trabalhar ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem, sábado e domingo eu não vou fazer, não. Tu vai controlar tuas refeições todos os dias, tu vai controlar a quantidade de água, tu vai ter a tua suplementação, que tu não vai falhar um dia. Então, é um extremo. E até as pessoas quando passam na academia, por que tu está fazendo isso, por quê? Mas eles não entendem que é 0,01% das pessoas do mundo que conseguem fazer isso. E tu tá dentro desse percentual, é uma satisfação muito grande para o atleta. E para falar mais disso, você de casa não saia, né, da frente da televisão ou das redes sociais, porque esporte volta logo logo. E o Que Esporte está de volta. Hoje aqui falando do fisiculturismo com nossos atletas e treinadores, com o Henry, o Vini, a minha xará aqui, Paloma. E a gente quer saber um pouquinho, pessoal, como chegar ao Mr. Olímpia, que, para quem não sabe, é a maior competição no mundo, né, de fisiculturismo. Contem aí como que funciona, se alguém que vocês conhecem já foi. É muito complicado, assim. O Mr. Olímpia, que as pessoas assistem na TV, é a competição profissional. Então, primeiro, tu tem que te tornar pro. Então, o atleta ele vai ter que passar por uma série de competições a nível amador, ele vai ter que ter, ou ganhar o que a gente chama de overall, que é quando, por exemplo, o Henry tem categoria de bodybuilder, 70, 90, 80. Pega o campeão de cada categoria, depois que eles competem, põe para competir entre si, daí ele tem o campeão overall, que é o campeão dos campeões. Quando algum campeonato internacional ele consegue atingir esse nível, ele ganha um Pro Card. Então, tu já virou Pro. Depois disso, tu tem que competir campeonatos a nível Pro, que tem pelo mundo todo, e ganhar a tua colocação pro Olímpia. No estado, a gente tinha uma atleta de fisiculturismo feminino, a Simoninha, né, que ela foi uma das atletas que conseguiu ir pro Mr. Olímpia, competiu. E a Simoninha, Dinha, não tinha quase nada também. Não tinha, o Inha era só no nome. Até, particularmente, é uma categoria que foi extinta. O fisiculturismo feminino, aquele de grandes volumes, ele foi extinto, até por uma questão de marketing, né? Não era o que as pessoas queriam ver, era muito agressivo, então ficou só uma categoria abaixo.
mas a gente tem alguns brasileiros que eles têm uma grande representatividade, mas normalmente é dominado por americanos. A gente tem o pessoal do Kuwait, que é muito forte, mas Eduardo é muito Corrêa difícil. é um deles, né? Eduardo Corrêa, sem sombra de dúvida, é o brasileiro, né, que atingiu as melhores posições. A melhor colocação dele foi 2º lugar na categoria, e ele está na história do fisiculturismo nacional como... Vini, até questão, né? Eu não tenho conhecimento, pratiquei esporte profissionalmente, mas outra modalidade. Como que é o prêmio financeiro desses grandes torneios? É elevado mesmo ou não? Quando a gente fala de Mr. Olímpia, sim, né? A nível amador não se existe premiação financeira, até porque como a federação ela é regida pela Lei Pelé, e tem uma questão que esportes amadores não podem dar premiações significativas em dinheiro, então não tem. Mas, por exemplo, o Mr. Olímpia é $1 milhão para o primeiro colocado. Tá da bom, né, categoria. Paloma? Tá bom. Hoje quem tem o domínio é o Phil Heath, um americano, ele é 6 ou 7 vezes? 7 vezes campeão do Mr. Olímpia, né? Imbatível em sequência. Tá bom, $7 milhões? Cresceu. Fora o que Há uns ganha, anos, patrocínio. fora o patrocínio, né? O Patrocínio atleta bastante. de fisiculturismo, ele vai ter empresas de suplemento, roupas. Paloma, Até- e essa questão também, né? Como é que no esporte, você praticando, você vê a questão dos patrocinadores chegando por conta de marca? Porque a gente sabe, o programa Que Esporte ele tá para mostrar todas as modalidades praticadas no estado. Todo mundo que senta nessas cadeiras, ou nessas aqui que a gente troca de vez em quando, falam da falta de incentivo. A pior parte do atleta, eu acho que é o patrocinador não ter. Eu participei do Arnold, e pra mim eu tive que fazer vaquinha, tive que fazer rifa, tinha que fazer tudo pra mim conseguir ir. Graças a Deus eu consegui ir, trouxe o meu 5º lugar, mas a parte mais difícil é tu conseguir um patrocínio, porque é muita coisa que a gente gasta. Suplementação, manipulados, treino, dieta, que é o 100%, que é horrores para gastar também. Então, o mais difícil é o patrocínio. Claro, tu tem que investir, né, no esporte, querendo ou não. O fisiculturismo, ele é um esporte que a competição dele, na verdade, é o resultado final, né? Não é uma coisa que tu vai lá pra competir. O resultado final é o que vai Durante levar... os anos treinando que tu vai mostrar. O dia do campeonato é só pra te mostrar o que tu fez durante todos os meses. E até o Todos esses físico, meses custam. Até uma curiosidade, uma dúvida também que eu tenho, que assim... Alguém consegue chegar a um físico mais avançado para competição sem algum personal, algum acompanhamento treinando por si? Ou para ti, até para quem se interessa em se profissionalizar nessa área ou competir mesmo, para saber se precisa ou não, né, ter alguém ou pode treinar sozinho? Porque como muita gente funciona, está saindo né? também da universidade, né? Me formei em educador físico, vou sozinho virar. Eles conseguem ou não? Não. Como um treinador de primeiro que a pessoa, ela pode conseguir, pode, se ela tem uma genética assim absurda, ele foi abençoado por Deus, ele encostou, vai que é tu. Eu aqui, gordinho, tomando Não sei cervejinha. assim como é que tá a Tu genética. acha que o quê? Uns 10 anos pra ficar daquele Mas tamanho ali? vai que a Ou não? genética ajuda. Primeiro, acontece muito quando as pessoas chegam, na época que eu trabalhava como treinador, a gente dava consultoria, o cara disse, eu quero competir. Beleza, tu treina? Não, só um momento, né? Peraí. Vamos botar, né, o carro na frente do boi. Normalmente a pessoa ela pode vir de uma vivência de treino, que ela vai fazer por conta, mas na hora do esporte, por exemplo, eu como treinador, eu não me preparo. Eu preciso de um outro treinador para me preparar, até por uma questão de visão, porque tu perde a noção. Né? Tu não consegue te enxergar. A gente tem algumas questões de vigorexia, que o atleta de fisiculturismo ele não consegue se enxergar da verdadeira. As pessoas te olham desse tamanho, ele se olha nesse espelho e ele acha que é um Você acha grande, Henry? Não como eu gostaria que fosse. Gostaria de ser bem maior. Então, é muito complicado. E a questão está crescendo muito o mercado de treinadores. Só que um treinador ele tem que entender de treinamento extremamente avançado, uma fisiologia muito complexa. Ele tem que entender de nutrição. Ele vai ter que entender de marcadores bioquímicos para poder analisar os exames clínicos. Tu vai ter que ter um lado psicológico muito forte, porque é o treinador que segura o psicológico do atleta. Vocês dois hoje têm um psicólogo mesmo ou não? Não, só acho que o treinador mesmo. Só o treinador. O treinador tem psicólogo que não ia aturar aguentar. tudo. Não, E a psicólogo é O lá treinador é o psicólogo, praticamente, né? O Vini tem duas funções. Não, mais, no né? caso dela, tem que ser até pai de no vez em caso quando. dela, o namorado, que também é do esporte, né? O psicólogo que tem que segurar mais forte, que é complicado. Porque assim, a gente está falando de quanto tempo? Tem uma frase que fala sobre fisiculturismo, é 1 ano e meio de preparação para 1 minuto e meio em cima do palco. Tá pronto?
Porque aquele físico que as pessoas veem em cima do palco, ele dura 15, 20 minutos. Foi uma preparação, desidratação, não aqueceu, pum. No outro dia não tá mais a mesma coisa. 2, 3 semanas antes não é. Então aquele físico é naquele momento. Ele tá pronto para passar 1 ano e meio trabalhando, para ficar 1 minuto e meio em cima do palco. Ô Henri, e aquela questão da tinta, como é que é? Vocês ficam todo bronzeadão. Cara, é até legal. E É o bronze mesmo? Como é que bem é? bronzeado. O bronze uma é perfeito. No dia que o pessoal do Jet Bronze descobrir aquilo ali, tá feio. É melhor do que o jet bronze. Depois acaba ficando todo manchado, né? Mas na hora fica... Na hora. Mas é pra destacar melhor a pele e a musculatura, né? É que nem a pessoa, quando ela tá bronzeada, ela se sente mais magra, não é? Claro, É a mesma a coisa. pele fica mais bonita, Memória, tudo. tudo. A Paloma esses dias ela apareceu meio bronzeada. Só que Não ela, foi esse. ela foi lá pros Havaí da vida, então. É, o belo Havaí caso das dela foi natural. maquininhas. Porque a iluminação é muito forte no campeonato, né? É que nem um estúdio, assim, é muito forte a iluminação. E se o atleta, o Henry ele é mais bronzeado, mas para pegar um planejamento branco, se a luz bate direto, ela reflete, e daí tu não consegue ver os desenhos do corpo. Então realmente de pinta, e pinta literalmente, sabe esses rolinhos de pintar a parede? Sim. É assim que a gente pinta. E a questão da tatuagem, que o Henry tem uma tatuagem gigante aí, né? E é fera. Não, Como eu é que fiz fica? até aqui justamente para não atrapalhar tanto, na verdade. Que acaba atrapalhando. Não é critério de despontuação, mas, por exemplo, uma tatuagem pode interferir que o árbitro consiga visualizar a definição. Ou eu tenho as costas tatuadas. Existe uma coisa que é uma maquiagem, né? Vou tatuar uns gominhos aqui. Já vi gente fazer, já acontece. O pessoal anda meio marcadinho, se não deu certo na dieta, tenta desenhar ali e vai. Mas acontece. E quem vocês têm aí como referência, né, nesse esporte, inspiração, que nem um grande nome que deixou o esporte mais popular e conhecido foi o Arnold Schwarzenegger, né? Tanto que hoje tem o Arnold, que é o evento dele, que ele comparece também, né? Chegou Já a ver viu ele ele? O ano que eu fui não tá. Não! Eu vi ele de perto. Passou. Mas é que nem hoje o esporte tá crescendo, né? Muita gente conhece, vê a imagem do esporte, mas também não conhece tão a fundo. Mas é um esporte antigo, né? Que nem tu falaste no início, lá dos Estados Unidos. Grandes campeões, até inclusive do Mr. Olympia lá de antigamente, que um deles é o Arnold, foram para filmes e viraram atores de Hollywood, Hulk, né? O primeiro Hulk, quando não se tinha digitalização, etc., foi o Lou Ferrigno, que era um cara gigante, ele era grande, ele virou o Hulk, pintaram ele de verde, ele foi o primeiro ator do Hulk. Existiu vários, mas mais da pessoa que está dentro no esporte, vai saber o Ronnie Coleman, um cara que ganhou o Mr. Olympia 9 vezes, mas o Arnold ele é o grande promotor do evento, né? Ele criou esse Arnold Festival Sports, que até é um festival de esportes que tem o fisiculturismo como uma das principais competições, mas tem mais de 20, 30 competições. Ping-pong, jiu-jitsu, ele põe tudo lá. Ô Henri, a questão do teu treinamento também, né? Você se para por os braços na segunda, pernas terça, como é que é a rotina? Mais assim? ou menos isso. Eu, particularmente, eu trabalho, vamos supor, peito um dia, costas outro, para ter um tempo de descanso e recuperação, né, muscular. E tem um descanso, um dia assim, ó, hoje estou tranquilo, vou fugir da dieta geralmente ou uma não? vez na semana. Não, eu particularmente tenho uma genética, pelo menos, para comer abençoado. Então posso comer a full, não tem problema. Diferente do Vini. Individual. Ele pode, se ele não come assim fora, ele não Eu consegue comi subir de sorvete peso. hoje, pra mim tranquilo. Tem um sorvetinho depois ali, então... A genética ajuda, né? Falando, Tem então, gente como é que tá abençoada. cuidando? A tua rotina, né? O treinamento, todo dia tu tá treinando, dia. tá folgando, como que... Treino todos os dias, folgo só no domingo, que é o dia que a gente faz dia do lixo, que a maioria fala, que é refeição livre, mas durante a semana segue direitinho. Que exemplo. E assim, ó, estamos chegando no final do bloco também, queria deixar uma última pergunta. Questão do preconceito, né? A sociedade, querendo ou não, tem um preconceito com os atletas da modalidade. Como é que cada um de vocês vê isso, bem resumidamente? Não existe uma pessoa que conheça o esporte que não se apaixona. Pessoas que nunca vão num campeonato, eles ficam pensando, eu não sabia assim. Existe um preconceito, por isso de falar que o fisiculturista é um bando de bombado, sem cérebro. No dia que eles entenderem que esses atletas eles precisam ter um nível de conhecimento extremamente alto para ser o que eles são, as pessoas vão ver o verdadeiro esporte. A questão do uso de esteroides que se fala, o fisiculturismo tem doping, como as outras modalidades. Já mata tudo. Então, assim, as pessoas querem Ainda encarregar... mais agora sendo olímpico, né? Exatamente. As Olimpíadas pessoas querem anos, justificar o esporte em cima de hormônios.
e não sabem da dedicação que esses atletas têm, né? E isso aqui são literalmente máquinas, né, que fazem o que poucas pessoas conseguem. E quem acompanha, admira. E o treino, a rotina A maioria intensa, fala né? que é impossível ter um corpo só com comida, só com alimentação direita. Aí ele já acha que a maioria usa, mas não. Eu acho que o verão tá chegando, a gente que é atleta só de final de ano, vamos ter que dar uma passadinha lá. E ó, tu não sair de casa que no próximo bloco vem a turma do Beach Tênis. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Um gente. grande abraço. Obrigado. Tamo aí. E o K-Sport está de volta aqui nos canais 24, 524 da NET. Também aí nos acompanha em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o site da RDC que também transmite o nosso programa. Comentem lá, interajam com a gente, porque agora a gente vai falar de um esporte bem legal que vem do tênis aí, o beach tênis. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui com o Jorge e com o Roberto, que vão nos contar um pouquinho como que é a rotina deles como atleta, como que vocês conheceram o esporte, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu comecei já há muito tempo no vôlei de praia, eu ganhei alguns campeonatos. Depois eu estava jogando tênis durante alguns anos e conheci há 2 anos atrás, conheci o beach tênis. Comecei a jogar, comecei a ter aulas de beach, né? E como eu tive esse background, vamos dizer assim, essa estrutura de vôlei e do tênis, eu consegui facilmente. Estava adaptado na areia, Isso, posicionamento. Areia, posicionamento, velocidade. Já raquete. gostava da parte da areia, né? Não... Sim. E tu, como é que começou? Eu originalmente fui atleta de punhobol durante muitos anos, jogando pela Sojipa. Poxa, legal. E é isso. Também aproximadamente uns 2, 3 anos atrás, o meu irmão um dia já jogava e me convidou para jogar uma partida de beach tennis que até então eu não conhecia, não tinha ouvido falar. E eu fui disputar essa partida, nós acabamos jogando, eu me interessei, era ao ar livre, numa praça, na areia, sol, um monte de gente bacana, uma sociabilização muito legal. A partir daí, eu fui convidado para entrar num grupo, comecei a jogar por brincadeira, somente pelo esporte, pelo exercício. E aí, um dia, o Beto aqui me convidou, disse, vai ter um torneio, vamos jogar. Eu disse, vamos. Primeiro torneio, nunca tinha jogado, eu não me lembro se já tinha jogado algum torneio Sim, antes. já tinha jogado. A gente acabou ganhando o torneio. Torneio do União. Torneio do União. Forte torneio. Foi, isso é do ano passado. Ganhamos o torneio, a partir daí começamos a disputar alguns torneios. Esse ano subimos de categoria, estamos disputando alguns torneios na categoria mais alta do nível amador, vamos chamar assim. Nós não somos profissionais, nós somos amadores no esporte. Enfim, estamos indo bem, agora saiu a convocação e tal. Convocação para a Copa das Federações. Dupla tá forte aí. Tá difícil. E explicar pro pessoal em casa, né? Como é que é o beach tênis? A quadra, até questão de dimensões, as regras. O beach tênis ele foi originado do frescobol, né? Lá na década de 80, lá na Itália, né? Foi trazido para cá, para o Brasil, fazem uns 10 anos, lá por volta de 2008. Como muitos pensam, não é um esporte criado no Brasil como os outros de praia, né? Não. Esse veio lá da Itália mesmo. Mas o Brasil já está quase que dominando, vamos dizer assim. Eles ganharam o Campeonato Mundial, agora em agosto, né? Na Itália, se eu não me engano? Na Itália. E as dimensões são igual do vôlei de areia, né? 16 por 8, e a rede fica a 1,70 m de altura. A raquete é uma raquete igual de frescobol, assim, vamos dizer, parecido com frescobol, só que o material deu uma evoluída, agora é de Kevlar ou carbono, ou de fibra, né? E a bolinha é a bolinha de tênis, só que é a bolinha soft que a gente chama, né? A bolinha que eles usam para tênis infantil. Eles adaptaram para com pouca pressão, tem pouca pressão na bolinha. Tem 50% de pressão da bola de tênis oficial. Poxa, legal. E originalmente vocês treinam durante a semana juntos para esses torneios? Como que é a rotina de vocês sendo uma dupla e conquistando o Brasil, né? Como a gente é amador, vamos dizer assim, a gente trabalha durante o dia e a gente consegue fazer uns 2, 3 treinos durante a semana, né? Um treino de 2 horas, assim, faz
mas a gente mais se diverte que treina, né? Assim, porque é um esporte muito divertido. Tem aquele churrasquinho depois ou não? Às vezes tem. E vocês já jogavam o tênis convencional antes? Sim. Eu joguei 20 anos tênis normal, E convencional. foi o meu primeiro esporte lá, bem pequeno mesmo, joguei Antes do punhobol? Antes do punhobol eu jogava dos 8 aos 13 anos, eu disputei bastante campeonato de tênis, mas aí depois entrei pro punhobol e segui. Gente, essa Copa das Confederações que ambos foram convidados, né? Ela tá se aproximando. A preparação de vocês por ser um torneio muito importante, ela é diferente ou vocês estão com a mesma rotina como se fosse um torneio de praça? Diferente do fisiculturismo, que tem que ter um preparo enorme de alimentação, a gente não tem nada em relação à comida ou um treino físico, assim. Agora vai ter né? alguns torneios agora. Preparar o coração só. Nesse próximo mês vai ter 2 torneios que a gente vai disputar, enfim. Mas a preparação é isso. Como é um esporte para nós de forma amadora, a gente segue fazendo os treinos, a rotina normal, está super feliz pela convocação. Foi uma surpresa ou não? Para mim, especificamente, foi. O Roberto ele é primeiro no ranking na categoria A, que a gente disputa, e na categoria 40+, ele é o primeiro do ranking do Rio Grande do Sul. Ele já disputa mais torneios hoje em dia. E eu, particularmente, como eu disputo menos torneios, eu não estava esperando essa convocação, mas eu acho surpresa boa. Surpresa boa. Pela dupla, valeu. Pessoal, até nosso parceiro, né, do final de semana anterior, o Aurélio, teve a competição lá na ABB. Como é que foi o torneio? Vocês ganharam, né? Como é que tava toda a estrutura lá? Tava muito bacana, é sempre esse astral. Eu digo sempre, as pessoas me perguntam, pô, faz uma comparação com tênis, com punhobol, com vôlei de praia. E o astral do beach tênis é muito bacana. Talvez por ser disputado muitas vezes em beira de praia, talvez por ter o aspecto da questão da areia, de pé na areia, de ser um esporte de raquete, que inicialmente é muito fácil de praticar. Então, estava muito bacana lá o final de semana, apesar de ter sido um final de semana bem chuvoso, mas estava muito bacana o astral. No final a gente jogou a categoria A e a 40+, ganhamos as 2 categorias, mas a organização estava super bacana, então valeu o torneio, não só pelo esporte, como preparação para nós agora para a Copa, né? Poxa, Beto, tu disse que vocês são o top do amador. O que falta para ser profissional? Tem como ser profissional na modalidade ou não? Tem como subir. É que eu não tenho mais interesse de ser profissional, por quê? Porque não tem tempo e nem idade para ser profissional, né? Mas talento Mas a pessoa vai subindo a categoria, começa na C, na D, tem a B, tem a A e chega no profissional. Isso é tranquilo. Qual seria a principal diferença, além, claro, até da raquete que vocês comentaram, mas pro beach tênis, pro tênis de quadra convencional, né? De regras, assim, quais são as principais diferenças dos dois? A pontuação é a mesma, tá? Só que eles têm o no-ed, o beach tennis tem um no-ed que chega a 40 iguais, vamos dizer assim, tem o no-ed que é o único ponto decide quem vai ganhar aquele game, né? Tu tem que ir lá jogar? Já Mas te falei assim, em qual jogar conosco. É um esporte que está assim, arrecadando milhões assim, de pessoas. Por quê? Porque é muito fácil. Tu pegou uma raquete, a rede fica mais alta, então a bola fica mais lenta, tu não consegue atacar muito forte, e tu vai tocando bola, batendo. O saque é tudo... O saque lá de trás também, o saque é por cima, né? Tem a categoria mista também, aí o homem saca por baixo, né? Porque senão fica muito desparelho. E é um esporte assim que qualquer um pegando raquete começa a trocar bolinha e já se apaixona. Né? Eu vi até agora na questão do torneio do Aurélio, na categoria, acho que se não me engano, na C ou AD, tinha um menino de 10 anos de idade que estava premiado com a mãe. É isso, é fácil de jogar, de começar a jogar é muito fácil. Não requer tanta técnica que nem no tênis, por exemplo, que tu precisa já ter toda uma técnica, é muito fácil de começar a jogar. Eu digo sempre, o difícil é chegar num nível técnico mais alto, mais elevado, e aí sim precisa de treinamento, de preparação, enfim. Beto, tu veio das quadras, né? A questão da lesão, que a gente sabe que no tênis, eu joguei tênis brincando ali na Sujipa também, mas a questão do meu joelho eu senti muito. A questão do beach tênis pro tênis, tu sente uma diferença? No assunto.
Eu, como joguei tênis durante 20 anos, eu vim com 2 cirurgias no joelho, 2 lesões. Quando eu fui para a quadra de beach, como a areia é fofa, é macia, e tu não tem aquela agressividade de tu arrancar, parar, então para mim o esporte encaixou com uma luva. Meu joelho parou de doer. Vocês já chegaram a se lesionar alguma vez? No beach? No beach eu tênis. nesses 2 anos, tirando uma raquetada no dedo, assim, que tu... Que ele acertou ou que tu acertou? Ele me acertou. Esse dia eu dei uma raquetada no pé, assim, mas é coisa de dor na hora ali, depois não tive lesão. Já teve alguma lesão agora? Nada. Nunca. É incrível, é isso. Eu acho que tem muito a questão da areia. Facilita, não tem tanto impacto, então a bolinha, a raquete é mais leve que o normal, a bolinha não tem tanta pressão, então questão de ombro, joelho, tornozelo, facilita bastante, eu acho que evita lesão. E por isso que atrai também, né? Muita gente. E ali, agora chegando verão na praia, pessoal. Tu vai jogar, né? Tu vai pra Capão passar um mês, tu vai jogar. Não, tem que aprender, né? Tem que aprender, mas tu vê hoje que nem muita gente, às vezes, não vai nem pra beira da praia, mas tem muitos condomínios, casa o pessoal se reúne, né? Que já tem as quadras pra jogar beach tênis. Sim. Então tu vê que é um esporte que tá crescendo mesmo, né? Tá se tornando mais popular, assim. Todos os clubes aqui grandes, Porto Alegre, já tem quadra. A Sojipa, agora eu ouvi falar que vão colocar mais 4 quadros de beach, né? Os condomínios da praia todos têm quadros de beach tênis. E a questão, assim, de jogar numa quadra fechada, eu particularmente jogo ali na Nilo Peçanha, pra praia, porque a gente tem a questão do vento, da umidade do ar, que é totalmente diferente ou não? Sim, tem diferença. Como aqui nosso clima não ajuda, então nós temos muitas quadras fechadas, né? Está abrindo até um outro evento, acho que o ITS, né? Com 7, 8 quadras fechadas. Pessoal da Villeroy também. Pessoal aqui de Porto Alegre quer demanda quadras fechadas. Por quê? Porque tem muita chuva, né? Nesse mês passado teve quase 20 dias de chuva. E inverno, né? Chuva e inverno aqui no Rio Grande do Sul. É um problema. Mas muda muito na beira da praia. Na beira da praia tem sol, tem vento, tem areia, tem partes que a areia é um pouco mais dura, né? Essa questão eu vejo que o público da modalidade está crescendo tanto, assim como estão criando várias arenas, né? Vamos chamar assim. Até um abraço pro Wagner Martins, o Vaguinha. Tem lá o centro dele, o Bar. Eu fui conversar com ele também, gente. Tá lotado as quadras, todo mundo querendo jogar e se preparando para passar o final do ano no litoral, né? Sim. A questão também, Beto, mais especificamente agora do torneio. Dá para chegar lá e ganhar? Como que tu vê isso? A Copa das Federações. A Copa das Federações. No ano passado eu fui, só que no ano passado era categoria 45 anos, hoje baixou para 40. No ano passado eu fui e consegui, eu ganhei pelo menos a minha categoria, que é o 45 masculino. Acredito que não esteja tão elevado o nível da 40, apesar de ter baixado 5 anos, o inscrito não ser tão elevado. E eu estou um pouquinho melhor preparado que o Acredite ou não, o Beto tem 49 anos. Tenho 49. Não dá para acreditar. E tu? Eu tenho 41. Entrando na categoria. O beach tênis. Bom. E eu tenho que me encostar bem para poder... É bom. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado por aceitarem o convite. Eu deixo o espaço do programa Que é Esporte aberto. Sempre que vocês forem para competições, quiserem mudar foto, resultado, Vite, estou aqui em Jurerê, que é bom também, um lugarzinho, né? Pode mandar que a gente vai passar aqui. Legal. Tá? Maravilha, Muito obrigado. Obrigado. E você aí de casa, não sai daí que no próximo bloco tem 2 meninas do beach tênis. E o Que Esporte está de volta, falando do beach tênis, agora com nossas 2 convidadas, a Natália e a Giovana. Tudo bem, gurias? Tudo bem, tudo bem. Como que vocês começaram aí no beach tênis? Começando aí pela Giovana, que tem 14 anos somente. Nos conta, Giovana, como foi tua trajetória nesse esporte? Eu comecei Primeiro a minha mãe começou jogando beach, ela ia começar a jogar pádel, mas ela preferiu o beach. E eu sempre acompanhei ela em todos os campeonatos e treinos. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a treinar. Faz tempo, né? Eu comecei a treinar lá na Zona Sul. Eu treinava uma vez por semana, mas brincando, assim, nos torneios, quando tinha, eu jogava sempre que eu podia. E aí, depois, quando surgiu a oportunidade de
poder ser convocada, ou eu fui jogar o campeonato lá no Rio, tinha convocação, e daí eu fui chamada. Ano passado foi o primeiro ano que eu fui pra Rússia, mas daí eu comecei pequenininha, assim, acompanhando a minha mãe. Com 14 anos já foi mundo afora competir. Mas E tu, Nath, como é que vem essa jornada de família também, né? É, de família, realmente. Eu vim seguindo os passos do meu irmão, mas desde a infância eu pratico esporte, então eu sempre fui muito ligada com... Eu não tenho 14, então posso dizer que faz mais um tempinho. Eu tenho 27 hoje e desde assim, que eu tenho memórias, desde que eu tenho 7 anos, eu pratico esporte, antes no tênis, depois joguei vôlei de quadra e vôlei de praia, principalmente. Então eu posso dizer que foi um pouquinho mais fácil a adaptação, né? Eu tive a vantagem que o Beto teve também. Eu juntei o tênis e o vôlei de praia e quando testei o beach tênis, quando conheci o beach tênis pela primeira vez, meu irmão já jogava há tempo, eu realmente, como a maioria das pessoas e o que o beach tênis tem de especial, me apaixonei e tô jogando até hoje. Nath, e esse sotaque vem do Rio, né? Ah, é verdade. Como é que tu veio parar aqui? Legal. Então, por incrível que pareça, eu sou gaúcha. É mesmo? Pois é, nasci aqui em Porto Alegre, gauchíssima, apesar do sotaque. A minha mãe, a família da minha mãe é daqui, mas eu morei a vida toda lá. Minha mãe queria ter um dos 4 filhos, é uma galera, nós somos 4. Um dos 4 ela queria gaúcha e fui eu escolhida. Premiada, e hoje eu tornei as origens. Foi criado. Mas tu vieste para Porto Alegre por causa do esporte ou por outros motivos? Pois é, então o motivo principal realmente foi o esporte. Por mais incrível que pareça, porque eu vim do Rio de Janeiro, né? Então lá praia e tal. Mas pra vocês terem ideia de quanto o beach tennis está forte, de como o beach tennis está forte aqui no Rio Grande do Sul. E tu tá preparando um novo projeto aí, né? Com outras pessoas. O que é o projeto? Dá pra dar um spoiler, né? Ou não? Dá pra dar, sim, com certeza. Vai ser muito legal, inclusive, dar esse spoiler aqui pra vocês. Eu tô muito feliz porque a gente tem trabalhado e conversado muitas vezes, a gente tá acompanhando, a gente tem um grupo justamente para levantar essas questões da mulher no esporte. E eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, acender essa questão já no beach tennis, que é um esporte relativamente novo, mas que mais da metade é composto por mulheres, entendeu? Nós somos mais da metade dos jogadores. Então eu quero justamente, o BT Belas, ele surgiu com a ideia BT Belas. BT Belas. BT Belas, mas olha que nome lindo! Obrigada. Então, justamente para fazer um evento, porque a gente vai ter palestra com nutrição, com a questão da preparação física preventiva, mas é justamente para fazer um evento com a nossa cara, né, Gi? Com a cara da mulherada e voltado pra gente mesmo, pra gente se unir e, através dessa união, fortalecer as mulheres no esporte. Poxa, fantástico. Gi, e tu, como que tá a tua rotina hoje de treinamentos, né? Tu tá focado em algum campeonato específico? Sim, agora, dia 19, eu vou pra João Pessoa, que vai ter um campeonato lá, tu vai ir? Tô vendo, estamos vendo. Dupla não é uma coisa muito fácil. Mulher de TPM é triste. E aí eu dei uma parada agora, porque eu fui pra Rússia, né, esse ano de novo. E lá a gente treinou 2 semanas, assim, direto, todo dia, acordava cedo, eu ficava o dia inteiro jogando. A gente ficou uma semana na Itália, no torneio da Cervia que teve, que é um mundial. E depois lá a gente foi pra Rússia, que também se a gente não tava jogando contra os países, a gente tava treinando com a equipe. Jogando contra os brasileiros. Mas como eu joguei todo dia, eu cansei, a minha panturrilha cansou e é muscular, assim, tem que parar um tempo, mas agora eu já vou voltar. Hoje eu já tenho treino, terça eu já voltei aos pouquinhos. Aí vamos lá. Nath, tu, como é que tá a rotina? Tá dando aula? Como que tá essa questão aí? Com certeza tô dando aula, minha bag tá sempre comigo pra onde eu vou. Eu tô pronta pra entrar em quadra. Olha só, pra chamar gente nova aí. Exato, sabia que eu já falei, você treina, né? Porque realmente a gente tem isso, né? E eu tenho muito isso. Acho que o beach é um esporte muito gostoso de praticar e todo mundo que joga quer. Eu quero muito que a mulherada comece porque é divertido. Tem uma essência que a maioria dos outros esportes, não que não tenha, mas o beach tem em especial, que é integrar mesmo, entendeu? Foi o que eu mais gostei. É muito família, é muito divertido, entendeu? No BT Belas a gente vai ter essa coisa do evento também, pra mulherada se conhecer. E eu treino sim, treino pelo menos 3 vezes na semana, dou aula, hoje em dia faço faculdade. A sua aula seria um treinamento ou não?
Pra mim, É. não. Pros outros, com certeza. Mas eu boto eles pra correr muito. Olha. Não, mas pra ti mesmo, porque tu tá fazendo a pessoa correr, mas tecnicamente tu tá pegando as bolas no carrinho e parada, apenas aperfeiçoando teu fundamento, né? Você tem toda a razão. Nesse aspecto, com certeza. Físico, eu não diria. Mas no aspecto técnico, com certeza a gente vira, se a gente de certa forma treina. Realmente um controle, alguma coisa assim de bola, sem Sempre é um dúvida, a gente treino. melhora. Eu comecei no esporte tem 5 anos, de uns 2 anos pra cá eu comecei a dar, fez 5 anos agora, não tem muito tempo, mas de uns 2 anos pra cá eu comecei a dar aula e realmente, tecnicamente, com certeza eu evoluí. Afinal, a gente tem que, né? Tem que E a questão, tu foi convocada ontem também, né, pro torneio. Sim, é verdade. É verdade, pra Copa Verdade, Mundo. me lembrou, né, que eu fui convocada. Desculpa. Eu fiquei muito feliz, com certeza, representando o Rio Grande do Sul, né? Eu tive a oportunidade de ir no primeiro ano, 2016 ou 2015. Eu tava lá no Rio de Janeiro, mas já vim, retornei às minhas origens lá. Sempre teve alguma coisa que me puxou Botou a pra bandeira cá. do Rio Grande do Sul. Pois é, e tô lá vestindo, carregando essa bandeira até hoje. Então vai ser muito legal representar essa equipe lá em Floripa. Poxa, que legal. E Giovana, como que é a tua rotina também tão novinha assim? Porque a gente já recebeu também aqui outros atletas bem novinhos que também já viajam, já vão ao mundo pelo esporte, né? Assim Ela como quer tu. saber da escola. Tamo indo? Como é que é? Não, É. porque não é fácil, né? Uma rotina de atleta. E hoje tu já leva uma rotina de atleta mesmo. Como que o pessoal lida com isso da tua idade, assim? Ano passado, o que me deu foco, assim, pra conseguir me concentrar e conseguir jogar beach e estudar foi, ano passado eu tava na equipe de vôlei da Sojipa. Então era treino terça, quinta e sexta. Tipo, treino assim, era toda tarde. Daí depois eu chegava em casa, tinha que tomar banho, tinha que fazer tema. E daí isso já foi uma experiência. Agora esse ano é mais tranquilo no beach, sabe? Porque na Sojipa a gente passava a tarde inteira no beach. Eu treino terça, quinta e sexta. E daí terça é mais de noite que eu treino. Então de tarde eu tenho o tempo livre para estudar, para fazer tema e tudo. Quinta também é mais pra tarde, de noitinha, assim. E sexta é pela 1 hora, daí vai dar umas 2, sabe? Sim. Então dá pra conciliar bem. Dá pra conciliar bem. Nath, até queria mandar um beijo, né, pra minha amiga, a Stephanie, lá de Balneário Camboriú. E antes do programa eu conversei um pouquinho com ela pra pegar alguns pontos e debater contigo. Ela me falou da questão de equiparar a premiação do masculino com o feminino nos campeonatos. Como é que tu vê isso? Olha, realmente eu tenho uma visão boa e uma visão ruim. A visão boa é que sempre dá pra melhorar. A gente tá unindo forças, né, pra melhorar. Agora, a visão ruim é a gente ter, em pleno século XXI, ainda que questionar essas, sabe? Levantar essas questões. Então, realmente, a gente tem esse problema ainda, digamos, ele é forte, tem alguns torneios, a gente teve um torneio teve um problemão, assim, lá em São Paulo, referente a isso, organizaram um torneio sem a categoria pró feminina, sequer abriram inscrições e, enfim, se tivesse, não teria qualquer tipo de premiação. Então é muito delicado, né? Porque a gente precisa de apoio. A gente sabe que mulher na infância não tem muito incentivo. Você nunca vê muita mulher que a gente não é proibido de jogar, mas é diferente. Homem é incentivado a praticar esporte desde cedo. Então não adianta a gente olhar agora e falar, foi dada a largada, é tudo igual. Porque não é. Então a gente é ainda desigual. Então a gente precisa, na verdade, do apoio dos homens. E justamente o evento mas assim, tem esse ideal. A gente vai, inclusive, ter um bate-papo depois das palestras sobre essa questão da mulher no esporte. Já convida aí a mulherada, pessoal, pra jogar? Faça esse convite. Por favor, se me permitem. Obrigada, Claro. gente. Dia 29 e 30 e dia 1º de outubro, dia 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, lá no Beach Point, ali perto da Danilo Peçanha, e no Viva também. Teremos um evento super legal. Dia 29 e 30 o torneio e dia 1º o evento voltado pra mulherada, jogadores de beach tênis. Mas quem quiser apoiar, vai ser super legal. A gente tá preparando tudo com muito carinho, de verdade. Poxa, que legal. Pô, gente, vão lá conhecer e aproveitem para jogar e conhecer o trabalho da Giovana, conhecer o trabalho da Natália, quem sabe treinar com ela aí, ter ela como professora, né, Gui? Tu tá precisando. Eu fico nessa turma aqui, né? Tu vai pra outra. Eu vou com os guris do próximo do anterior. Ai, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco. E agora eu também quero encerrar esse programa, mais um programa que temos
2 aniversariantes, um em cada semana. O meu foi semana passada e essa semana foi esse aqui do Guilherme, Obrigado. ficando mais velho também. Então vamos cantar um parabéns aí pra você. Parabéns pra você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.